Olá, tudo bem? Que bom ter você comigo, que bom ter a sua companhia. Seja bem-vindo a mais um programa Visão de Futuro aqui pela sua telinha e também pelas nossas redes sociais. Eu já quero começar o programa de hoje convidando você para acessar as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, também o meu site, www.danilopalma.com.br, o site do programa, para que você possa acompanhar os recortes, acompanhar todos os convidados que têm estado conosco, que é o www.visãodefuturo.com.br. Bom, como você viu na nossa vinheta inicial, na nossa chamada, hoje comigo aqui no estúdios da Ridger Comunicação, o pré-candidato a deputado estadual, Pedro Torinho. Tudo bem, Pedro? Salve, Danilo. Que prazer estar aqui. Que bom ter a sua companhia, que bom que você vem aqui com a gente para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre como andam os caminhos. Você que já foi 2 vezes vereador na nossa cidade de Campinas, foi candidato a prefeito na última eleição. Diga de passagem, muitíssimo bem votado, foi o segundo melhor colocado na cidade. E além disso, hoje está como presidente da Fundacentro, nós temos aí uma história, foi deputado federal, tem muita coisa para a gente contar aqui, inclusive no final de cada bloco nós temos aqui a participação dos nossos amigos telespectadores que mandam as suas perguntas para os nossos convidados. Maravilha. Pedro, vamos começar o nosso programa falando um pouquinho, porque quem está na cidade de Campinas conhece muito bem o Pedro Torinho, mas quem está na nossa região, nós estamos aqui numa cobertura para todo o estado de São Paulo, todo o interiorzão de São Paulo, às vezes não conhece. Quem é o Pedro Torinho? Bem, Danilo, antes de mais nada, obrigado de novo por me convidar para estar aqui com você. Quero começar saudando quem está nos assistindo aqui. É muito importante que a gente tenha pelo interior de São Paulo mídia, imprensa, que faça a cobertura da realidade dos municípios, que comunique, senão a gente só vê as coisas da capital e o interior, afinal de contas, tem lá quase 20 milhões de habitantes, comunidades muito ricas. Então, um grande prazer estar aqui. Quero já oferecer também, quem puder, acessar nossa página, @TourinhoPedro no Instagram, né, @TourinhoPedro, e ali curtir, acompanhar, mandar as perguntas também. Deixa eu me apresentar. Eu sou médico, feito você já falou, eu sou médico especialista em medicina preventiva e social. Eu me apaixonei pelo SUS quando eu era um estudante de graduação e decidi que eu ia dedicar a minha vida à construção da saúde como um direito público no Brasil, para todos, para todas, indistintamente de origem social, raça, classe, enfim. E desde então, eu tenho 18 anos de formado, eu me dedico à construção de políticas públicas de saúde. Eu sou médico da Rede Pública de Campinas, né, concursado, fiz a minha especialização, minha residência médica na Unicamp, depois assumi como vereador, onde a saúde foi uma pauta, eu diria, central dos meus 2 mandatos, assim como no período que eu fui deputado federal, e desde 2023 eu tenho me dedicado a presidir a Fundacentro, que é a fundação do governo federal ligada ao Ministério do Trabalho, que faz difusão, formação, educação para todos os temas que têm relação entre como o trabalho adoece as pessoas. Então, burnout, estresse, todos os problemas de saúde mental relacionados ao trabalho, né, as doenças osteomusculares, os acidentes, as intoxicações, tudo isso são temas que a gente pesquisa e a gente acaba fazendo formação no Brasil. Está sendo muito bacana para mim ser um gestor público e poder também ter essa experiência direta de atuação no Poder Executivo. Então essa é um pouco da minha história. Eu sou apaixonado por Campinas desde o dia que eu pisei aqui. Eu sou nascido em Minas, né, mas eu cheguei em Campinas e muito rapidamente eu entendi que eu ia passar minha vida aqui. Meus 3 filhos, né, o Caio, o Daniel e a Estela, nasceram aqui em Campinas e é por aqui que eu vou construir minha vida, não tenho dúvida disso. Pedro, quando você diz que na época de universitário você se apaixonou pelo SUS, o que te fez assim despertar esse amor, essa paixão pelo SUS? Uma vez que nós vimos assim uma realidade, é muito difícil, as pessoas sempre tiveram muitos problemas, independente de qual é o tipo de gestão que nós temos no Poder Executivo Nacional do país hoje, mas o que te fez assim se apaixonar pelo SUS? Danilo, essa é uma pergunta muito legal, né? Você imagina o que é, quando você pensa assim, um país desenvolvido, um país onde as pessoas vivem bem. O que você pensa imediatamente que vai ter nesse país? As pessoas vão ter moradia, vão ter educação pública, vão ter saúde pública e vão ter segurança. São coisas básicas, né, que a gente sabe, emprego, né? E saúde sempre está no topo dessas tarefas. E o Brasil teve uma escolha muito ousada, enquanto eu ainda era uma criança, né? Então, digamos que eu me apaixonei por um projeto que já estava em curso, que foi tentar fazer nesse país, que é um país desigual, um país muito pobre, um país com muitas dificuldades, um país com racismo, um país com diferenças regionais, um sistema que fosse público e garantisse saúde para a população. O SUS, com todos os seus pesares, ele é um programa vitorioso.
vitorioso. Basta a gente ver o impacto do SUS na Covid, na queda da mortalidade infantil, as coberturas, cheio de problemas também. Insuficiente, completamente insuficiente. Quando eu era estudante e me percebi com a possibilidade de, como médico, eu contribuir para que esse sistema funcionasse melhor, para que ele fosse gerido com mais transparência, com mais ética, que ele fosse mais eficiente, falei, pô, essa é uma missão maravilhosa para tocar minha vida, para conduzir minha vida, porque quando a gente é estudante, o que nós estamos buscando na vida é um sentido para o que é que nós vamos fazer nos próximos anos. Falei, isso aqui vai dar sentido para a minha vida. Foi o que eu pensei. Confesso, já faz 20 anos mais ou menos que eu tomei essa decisão e não me arrependi um único segundo, cara. O SUS segue sendo um projeto maravilhoso, mas hoje eu acho que, inclusive, a minha paixão pelo SUS extravasou para outras coisas. Eu tenho mais vontade ainda de ver a sociedade como um todo funcionando de forma mais justa, entendendo que várias políticas públicas têm que funcionar juntas para que as pessoas vivam melhor. Você teve 2 mandatos como vereador. Quais foram assim as suas maiores experiências, os seus melhores momentos como vereador? O que você levou assim, que você carrega no coração, que fala, olha, esse projeto, esse processo fez a diferença não só na minha vida, mas na vida de toda a cidade? Então, Danilo, eu virei vereador nesse espírito que eu te falei, né? Foi quando eu percebi que, além de lutar pelo SUS no Centro de Saúde, onde eu trabalhei durante muitos anos, né? Sigo tendo uma vinculação com a Unidade Básica de Saúde, como professor universitário, eu também precisaria intervir na maneira como as políticas eram executadas, a decisão política. Porque, às vezes, a gente via lá na base da pirâmide o médico no pronto-socorro, o enfermeiro, o técnico, todo mundo ralando, todo mundo se desdobrando, e, no entanto, as coisas continuavam insuficientes. Então, quando eu viro vereador, eu viro decidido que só valia a pena ser vereador se fosse para mudar de verdade Campinas para melhor. Porque Campinas é rica, Campinas é uma cidade que exporta mão de obra qualificada para o Brasil todo, cidade que tem uma baita infraestrutura, nós temos um monte de centro de saúde, temos hospital, temos estradas boas na cidade, tem parque lindo na cidade toda. Campinas é uma cidade maravilhosa, tá entre as top do Brasil para se viver. Então eu falei, pô, se tem um lugar que a coisa pode funcionar direito, é Campinas. Então eu quando vereador, primeiro eu fui um vereador que decidiu não aderir ao governo de forma acrítica, né, entendendo que se eu tivesse ali como fiscal, que é um dos papéis do vereador, eu talvez pudesse fazer melhor para a cidade. E aí, talvez da fiscalização tenham sido os meus grandes feitos nos meus 8 anos de vereador. Aquele escândalo de corrupção do Hospital Ouro Verde, por exemplo, aquilo foi iniciado, a investigação sobre aquele processo, a partir de uma denúncia que eu fiz. Então, tenho muito orgulho de Inclusive, foi a denúncia que te projetou para o Brasil inteiro. Você ficou conhecido nacionalmente. Foi, né? É verdade. Até porque essa denúncia revelou tentáculos, né? O escândalo revelou tentáculos por vários lugares do Brasil. E essa foi uma denúncia que eu acho que, com ela, quando eu tive condições de investigar e, né, na medida do possível, identificar que tinha alguma coisa errada, porque a investigação para valer quem fez foi o Ministério Público do Estado, a gente ajudou muito ajudou a cidade, livrando a cidade de uma quadrilha, fazendo a diferença para quem está ali no hospital, né, trazendo transparência para a coisa pública. Então esse, por exemplo, é uma ação da qual eu me orgulho muito, ter sido o autor dessa denúncia. Teve outras coisas, né, por exemplo, a defesa do programa Mais Médicos, né, quando em 2014 a gente tem a chegada dos médicos do programa Mais Médicos em Campinas, no Brasil, né, tinha uma resistência, uma incompreensão sobre o que esses médicos viriam a fazer, médicos que estavam vindo, alguns de fora do Brasil, brasileiros, outros eram cubanos, e passado mais de uma década a gente sabe que um monte de comunidade recebeu médicos e foi pela primeira vez que tiveram um médico perto de casa, atendendo humanizadamente. Quer dizer, o programa foi um sucesso indiscutível, tanto é que ele está de pé até hoje, né? Nem quando outros grupos políticos governaram o Brasil, eles de fato desmontaram esse projeto. Então a gente aqui, eu contribuí muito para que Campinas, de fato, incorporasse a totalidade dos médicos, né? Acho que a minha intervenção ajudou a trazer mais de 60 médicos para Campinas. E a gente faz a conta, né? Fala, pô, cada médico cuida ali de 4 mil pessoas, mais ou menos. Então, eu falo que mais ou menos 240 mil campineiros e campineiras puderam gozar de um pouquinho mais de cuidado em saúde, graças a uma intervenção do meu mandato de vereador. A gente, quando é vereador, Danilo, a gente tem que entender que o vereador não é quem tem a caneta para fazer as coisas. Quem manda é o prefeito. O vereador, ele opina, ele fiscaliza. Então, quando o vereador consegue, de fato, ter uma contribuição que beneficie o todo da cidade, eu considero uma grande vitória. E disso, essas são algumas das coisas que eu me orgulho demais e que me ajudaram, inclusive, a ter convicção que dá para fazer diferente no espaço do Legislativo.
dá para ser um vereador independente, dá para ser um vereador que fiscaliza, sem perder o diálogo com todo mundo, sem perder a capacidade de aprovar os projetos necessários, de apoiar as boas coisas que o governo faz, mesmo que você seja de oposição, e apontar as coisas que não são ruins, porque eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas se desacreditam muito na política. É a sensação de que todo mundo, assim que ingressa na política, já entra num sistema e fica todo mundo igual. Acho que uma das coisas que me motiva até hoje para estar na política é a possibilidade que eu acho que eu conquistei e provei de que é possível fazer diferente. É possível fazer diferente, é possível ter um mandato que conversa com as pessoas, que atende todo mundo e que nem por isso abre mão de cumprir seu papel. Talvez essa síntese seja o que me, em retrospectiva, eu mais me orgulho de ter conseguido cumprir nesses anos que eu fui parlamentar. Ô Pedro, você tem um mix de técnica com sensibilidade, área técnica com sensibilidade, você tem ali um ponto de equilíbrio entre a razão e a empatia, e eu queria dizer para você que quando nós falamos do Pedro Torini, nós lembramos da saúde. Quando nós falamos do ex-prefeito de Campinas, Toninho, nós lembramos de todos os projetos da habitação, que ele foi referência na nossa cidade. Como que você entende essa comparação entre que muitas pessoas fazem, inclusive eu tenho que admitir para você, entre o Pedro Torinho e o ex-prefeito de Campinas, Toninho, essa relação de políticas voltadas realmente para a cidade? Olha, primeiro assim, isso é uma honra imensa para mim ser comparado com o Toninho, porque o Toninho é um cidadão que tem um legado gigantesco, que conquistou a prefeitura de Campinas. Isso é uma coisa que, né, uma honra gigantesca que a cidade outorgou ao Toninho, e ele, nos meses que ele governou Campinas, ele mostrou que ele veio para valer. Então tem muita coisa até hoje na cidade de Campinas, passados 24 anos do assassinato covarde do Toninho, que seguem funcionando, seguem de pé como legado do Toninho. Não são muitos prefeitos que conseguiram, em 9 meses, deixar tanto legado, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente tem muito em comum no sentido de partilhar dos mesmos ideais, dos mesmos sonhos, né? Não por acaso nós somos do mesmo partido e dessa cidade onde esse desejo de uma cidade melhor, ele não foi assassinado junto com o Toninho, ele continua existindo, né? Então falar do nome dele é sempre uma honra misturada com uma dor, porque é um crime que não foi resolvido, é uma mancha na história dessa cidade. Eu sempre falo que eu acho que Campinas precisa fazer mais homenagens ao Toninho, trazer mais cotidianamente o nome do Toninho como um nome de referência da vida pública da cidade, né? Porque é um cara que, feito você falou, ele tinha um olhar para a cidade urbanístico integrado, que envolvia habitação, com direito ao bem viver, com direito ao verde, transporte de qualidade, que muito do que Campinas padece hoje. Hoje em dia Campinas lamenta que a habitação está muito cara por causa da especulação imobiliária, que o transporte público é muito ruim, que a gente não consegue, a cidade é ótima, mas a cidade não chega a atender a totalidade da sua população com a qualidade que merecia, né? Você atravessa a Anhanguera, você já tem uma mudança, e se atravessa a Bandeirantes, você tem mais uma mudança ainda mais brutal na qualidade de vida da população. São 3 Campinas com características um bocado diferentes. E o Toninho era um cara que queria integrar tudo isso, queria que a vida fosse digna e a cidade fosse boa em todos os lugares. E desses sonhos do Toninho aí eu compartilho mais do que nunca. Então acho que é uma honra para mim essa comparação. Olha, nós temos perguntas, o pessoal tem enviado mensagem para a gente, Pedro, mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque daqui a pouquinho nós voltamos com o pré-candidato a deputado estadual Pedro Torinho, está com a gente na bancada aqui no Visão de Futuro. E não saia daí, a gente volta já. Você gosta de moda? Pois é, agora é a hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações.
Faça moda, faça você mesmo com o VES Instituto de Moda. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão de Futuro, aqui pela sua telinha e também pelas nossas redes sociais. Que bom ter a sua companhia comigo aqui na minha bancada, Pedro Tourinho, que foi vereador por 2 mandatos e também deputado federal, hoje é presidente da Fundacentro, está com a gente aqui na nossa bancada. Pedro, vamos começar respondendo as perguntas. A Luana Martins, Jardim Nova Europa, aqui de Campinas, diz o seguinte: o senhor acha que a isenção do imposto de renda até R$5.000 realmente representa um avanço ou ainda é um passo tímido diante da desigualdade que o país vive? Qual que é a sua visão de futuro sobre isso? Veja, num país tão desigual feito o Brasil, qualquer passo que a gente, de fato, caminhe para frente, a gente precisa comemorar. Eu não tenho dúvida que a isenção do imposto de renda até R$5.000 é um grande avanço, é um belo passo. Primeiro porque ela mexe numa coisa que nunca no Brasil quiseram mexer, que é garantir que o nosso sistema tributário vai cobrar mais proporcionalmente de quem ganha mais e cobrar menos proporcionalmente de quem ganha menos. Feito acontece em todos os países desenvolvidos, nos lugares onde tem um pouquinho mais de justiça tributária. Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco e a gente vai precisar, por exemplo, de garantir a taxação dos super ricos. Porque se a gente não garantir a taxação dos super ricos, a gente não vai ter a reposição das perdas tributárias de arrecadação que a gente vai fazer quando a gente isentar uma parcela da população. Tributando os super ricos, a gente avança um pouco mais ainda. Então, com isso, a gente vai consolidando, inclusive na cabeça das pessoas, que o Brasil tem que caminhar para que a sua estrutura de tributos, de serviços públicos, seja um instrumento para contribuir para a redução das nossas desigualdades. Porque a desigualdade, Danilo, é dos maiores problemas que esse país tem. Então, quando a gente vê uma medida feita essa sendo aprovada, eu não tenho dúvida que a gente está avançando demais. E esse vai ser um dos legados mais brilhantes que o presidente Lula vai ter no seu 3º governo. Muito bem, respondida a pergunta da nossa telespectadora, vamos agora falar um pouquinho de saúde. Você, como um grande defensor do SUS, como que o senhor avalia a realidade do SUS hoje no Brasil? Maravilha. Danilo, cola isso junto com a pergunta que eu acabei de responder. O SUS é um sistema subfinanciado ainda. A quantidade de recursos, acreditem, quem fala, mas tem muito dinheiro, acreditem, tem pouco dinheiro por habitante por dia para cuidar da saúde dos brasileiros e brasileiras. A gente dispõe de uma fatia pequena dos nossos impostos arrecadados para o SUS. Então, o SUS faz muita coisa com o que tem, faz coisa demais da conta. O SUS é o maior sistema de transplante do mundo, é um sistema de hemodiálise, quimioterapia, maior sistema de atenção básica em saúde do planeta, contribui para reduzir mortalidade infantil, mortes evitáveis por doenças cardiovasculares, mortes por câncer, enfim. Agora, mesma coisa que eu falei antes aqui sobre a pergunta que a Luana me fez. Nós somos um país em desenvolvimento, em construção, então a minha imagem ali que eu miro, que eu penso, é a de um sistema que não vai deixar ninguém morrer na fila. E enquanto a gente não resolver isso, o SUS ainda é insuficiente. Hoje você está à frente do Fundacentro. Uhum. Quais são os avanços e também quais são os processos e projetos que você tem debatido e colocado em prática hoje à frente do Fundacentro, Pedro? Então, a Fundacentro ela tem a tarefa de defender a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho, né? O Brasil, mais de 40% da população vive na informalidade. Então, quer dizer que nós temos mais de 40% da população que não tem CIPA, que não tem SESMIT, que não tem exame periódico, que não tem coisa nenhuma, que tem a sorte e a torcida para que não se acidente, não adoeça ao seu lado. Nós estamos desenvolvendo um grande projeto com a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária para irradiar a temática dos ambientes de trabalho seguros e saudáveis pelas 27 unidades da federação. Em todos os territórios do Brasil, nós temos agentes que estão no território
falando de economia solidária, ajudando a montar cooperativas, organizações de trabalhadores para aumentar a produtividade e os ganhos dos trabalhadores, e falando de saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Trabalhando coisas como assédio, como sobrecarga, trabalhando as coisas das posições da ergonomia do trabalho, né? Essa é uma iniciativa que eu estou muito orgulhoso de ser um legado que vai ficar da minha gestão na presidência da Fundacentro. Para além disso, nós temos trabalhado muito no combate à ocultação dos acidentes. Nós temos, Danilo, um monte de acidente e adoecimento no trabalho que ninguém nem fica sabendo, porque são botados para baixo do tapete. E a gente precisa enfrentar isso, porque são muitos e muitos milhares de acidentados, mais de 700 mil só no ano passado, Danilo, de afastamentos por adoecimento mental, no último ano, afastamentos do trabalho, 470 mil. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí conhece alguém que está com a síndrome de burnout, que está deprimido por causa do trabalho, que está ansioso, tendo que tomar Rivotril, tomar sertralina, tomar escitalopram, por causa do trabalho. Então a gente quer tornar os ambientes de trabalho menos desfavoráveis à saúde mental dos trabalhadores. Esse é um outro projeto grande que nós estamos tocando também, que é desenvolver políticas públicas para essa agenda. Então são algumas das coisas que eu diria que estão na vanguarda do que a Fundacentro faz hoje. Vamos lá, temos mais perguntas para o pré-candidato a deputado estadual, já estou profetizando aqui, pré-candidato a deputado estadual Pedro Torinho. Vamos lá. Diretamente do Ouro Verde, o Felipe Andrade. Como a inflação dos alimentos com a inflação dos alimentos voltando a preocupar o brasileiro, o que o governo precisa fazer para garantir que o trabalhador tenha comida na mesa sem pesar no bolso, Pedro Torinho? Excelente pergunta, porque esse daí é um dos problemas centrais que o povo brasileiro enfrentou nestes últimos anos, não é de agora, né? Nos últimos anos todos, o preço dos alimentos aumentou muito e o trabalhador, né, o cara que é muito rico, bota isso na conta e acabou, mas o trabalhador passou a despender uma fatia desproporcional da sua renda só para se alimentar. Primeira coisa que tem que ser feita é entender que isso você ataca por várias frentes. Se você tem pouco alimento, não adianta você aumentar o dinheiro na mão das pessoas, que vai aumentar a inflação. Você precisa aumentar a oferta de alimento. O governo federal tem sido parceiro de vários setores do mundo agrícola para aumentar a produção de alimentos. O Brasil tem tido super safras, recuperou inclusive agora os chamados estoques reguladores dos grãos, junto lá com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. E com isso, a gente tem tido já, nós estamos acho que no 5º ou no 6º mês contínuo de queda no percentual do custo de alimentação no bolso do trabalhador brasileiro. Isso é uma grande vitória. Para além disso, medidas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o aumento garantido do salário mínimo, eles colocam dinheiro de volta na mão do trabalhador. A gente vê, Danilo, nós estamos hoje com a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Nós nunca tivemos um desemprego tão baixo na história do país. Não é nos últimos 10 anos, nos últimos 6 anos, não. Na história. Então, com isso, o trabalhador tem tido acesso a mais renda e um pouquinho mais de excedente. Ora para melhorar a qualidade da sua alimentação, ora para melhorar a qualidade do seu lazer, fazer a sua reforma. E, com isso, a gente ataca duas frentes que estavam sufocando o trabalhador brasileiro. O cinto apertado nos salários e o desemprego alto, e, por outro lado, um desgoverno da gestão dos preços dos alimentos. Com essas medidas, a gente tem visto que a coisa tem melhorado, ainda não está bom, o Brasil passou um perrengue muito grande, foram anos muito difíceis, mas a tendência é cada vez melhorar mais e eu acho até que vai chegar no que vem muito melhor. Muito bem, olha, daqui a pouquinho nós retomamos com o pré-candidato a deputado estadual Pedro Torinho, está com a gente aqui na nossa bancada do Visão de Futuro. Não sai daí que a gente volta já já. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado.
Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VES Instituto de Moda. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Visão de Futuro. Olha, com a gente aqui na bancada, Pedro Torinho, que é pré-candidato a deputado estadual. Ô Pedro, você foi deputado federal, você assumiu, você estava como suplente, e agora você vem como pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. O que te motiva a disputar uma eleição hoje em meio a um cenário político estranho que está acontecendo, né? Tá todo mundo levantando essas questões. Você vê, a gente tem vários pré-candidatos vindo aqui, e todos eles falam a mesma coisa para mim, até nos bastidores, está um movimento estranho. Eu posso usar esse nome, movimento estranho? Posso compartilhar dessa mesma informação? Você compartilha ou não? Eu não sei se está estranho. Eu acho que o que está acontecendo é que tinha muita gente que tinha uma expectativa de que o governo Lula não ia ir bem, que o governo Lula não estava legal. A gente viu a confusão que aconteceu com a coisa do Donald Trump, o pessoal lá do bolsonarismo defendendo coisas malucas, intervenção no Brasil, defendendo tarifa contra brasileiro, e aí o presidente Lula jogou o jogo de uma forma muito correta, né? Ele foi assertivo, ele reforçou a soberania do Brasil. Acho que não tem um brasileiro que de fato é nacionalista que não ficou orgulhoso de ver a maneira como o Brasil se portou, sem ficar de joelhos diante de um país muito mais rico e, no entanto, defendendo os interesses dos brasileiros. E hoje eu acho que o que nós temos é uma reconfiguração das forças, porque uma grande força política que nós tínhamos, que era o bolsonarismo, ficou, eu diria, o famoso rei está nu, né? Ficou revelado que é um projeto entreguista. Eu converso com muitos empresários, sabe, Danilo? E empresários paulistas, e eles estão incomodados com isso, porque ele estava apostando todas as fichas numa suposta posição de moderação de alguns atores políticos do bolsonarismo, mas ficou claro que na hora que a coisa aperta, não tem essa coisa de moderação. O que tem é uma submissão ao interesse que não é o brasileiro. Então, com isso, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é um momento pré-eleitoral muito interessante, porque está ficando claro que também no estado de São Paulo a gente precisa repensar as prioridades. E quando nós falamos de uma pré-candidatura, como é que você se intitula com o seu diferencial para outros pré-candidatos, até mesmo do PT? Vamos pensar mais num âmbito mais político e partidário. Qual que é a sua principal diferença hoje para outros candidatos, Pedro? Olha, a primeira coisa que eu acho que é importante mencionar é que a cidade de Campinas não tem um deputado do nosso campo político, né? Embora a gente tenha grandes votações na cidade, né? O presidente Lula fez 45% dos votos nas eleições de 2022 na cidade de Campinas no segundo turno, uma belíssima votação. A gente tem, eu fui o segundo candidato mais votado nas eleições para prefeito, com mais de 123 mil votos, e a gente está há mais ou menos 20 anos sem ter um mandato pleno, inteiro de deputado estadual na nossa cidade, que seja do PT, dos campos da esquerda, né? Sempre foram figuras mais ligadas ao campo da direita. E isso cria uma lacuna de representação. Tem uma série de demandas de representação que quem vai poder representar e dialogar pela nossa região é um parlamentar que tenha esse perfil de estar ligado à política pública do SUS, que esteja ligado à defesa da educação pública estadual, que queira fazer um debate mais respeitoso, mais consistente com o cidadão sobre os pedágios. Nós tivemos uma sanha de pedágios do Tarcísio nesse último período que gerou controvérsia no estado inteiro, né, e a gente já paga muito para poder ir e vir. Então, essas são algumas diferenças que eu entendo que dão espaço, criam, né, a condição para que a gente passe a ter um mandato desse campo político nesse próximo ciclo. A região inteira vai se beneficiar demais, né, de ter uma representação que topa fazer, feito eu falei, fazer o diálogo com seja lá quem for o governador, a governadora,
apoiando a construção das políticas públicas. Nós temos várias políticas que precisam de apoio, por exemplo, o trem intercidades, que eu quero ver funcionando, ligando Campinas a São Paulo, isso é fundamental. Eu quero ver o hospital estadual, né, regional, que vai ser construído no centro da cidade, sair do papel e virar realidade, né? São políticas de grande impacto que o Estado pode oferecer para Campinas e que, se não tiver um ouvido muito ligado, um olhar muito atento, pode ser que protele, pode ser que enrole. A gente vai querer ter pressa nas coisas, que as coisas andem logo e andem bem, porque o povo tem pressa. Quem vai para São Paulo algumas vezes por semana para trabalhar, e são milhares de campineiros que fazem isso, sabe o périplo que é. Você sai às 7, às vezes você chega às 10 no lugar que você precisa ir, são 3 horas para 100 quilômetros. Né? Então a gente precisa mudar a mobilidade, né? Além de conectar melhor as cidades da região também. Campinas é uma região com 3 milhões de habitantes, uma região muito importante. Então eu diria que essas são algumas dos olhares que eu talvez possa acrescentar à nossa bancada de partidos, do Partido dos Trabalhadores, de deputados estaduais, que já é uma bancada que eu respeito pra caramba. Ô Pedro, durante os anos de 2019 e 2020, eu estive à frente como diretor de comunicação no governo do Estado de São Paulo, liderando toda a estrutura de gestão e comunicação na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estive lá, inclusive, na época com a secretária Célia Leão, durante esses longos anos. E o que nós tínhamos, inclusive, na nossa mão, eram as políticas públicas ligadas à pauta da pessoa com deficiência, que nós sabemos que ainda hoje nós temos um buraco muito grande e que existe até uma inapropriação, eu vou dizer assim, de pauta por diversos políticos, diversos partidos, e que na hora do vamos ver mesmo, nós vemos que nós temos uma falha, um buraco muito grande. Você, como pré-candidato a deputado estadual, como que você enxerga a pauta da pessoa com deficiência? Vamos falar num olhar mais voltado para a saúde e para a educação, que são áreas que você tem uma boa aplicabilidade. Qual é a sua visão de futuro sobre essa pauta? Danilo, a primeira coisa é registrar isso que você falou, né? Muitas vezes essa é uma pauta que tem uma apropriação por parte de atores políticos, porque como não existe um corpo de políticas públicas sólido sobre o tema, quem preenche essa lacuna é o terceiro setor. Entidades assistenciais muito bem intencionadas, muito organizadas, muito competentes, mas que não têm a abrangência e o escopo de um corpo de políticas públicas. E, portanto, elas estão sempre no sofrimento, na falta de dinheiro, na necessidade de ajuda para ter o básico. E nessa brincadeira, elas estão sempre ali com o pires na mão e ficam à mercê, às vezes, de políticos que, ao invés de querer olhar para a política de inclusão das pessoas com deficiência como parte transversal das políticas públicas, fazem ali uma pequena ajuda, que ajuda as entidades não têm o que fazer se não ficar muito gratas, mas não muda a realidade de penúria das famílias, em particular das famílias com vulnerabilidade social, que precisam de um apoio por causa de uma deficiência, seja ela qual for, né, uma congênita, adquirida, enfim. Então, a primeira coisa para mim é pensar na construção de um sistema de política pública que tenha um financiamento estável, que tenha uma estrutura articulada por todo o território do Estado e que, de fato, atenda à totalidade da necessidade. Em diálogo com o terceiro setor, evidentemente, porque demora muito para completar e concluir isso, mas avançando no sentido de estabelecer realmente espaços nas cidades polo, nos principais municípios, em que o Estado cumpra um pouco desse papel. Tá? Eu me solidarizo muito com as famílias das pessoas com deficiência. Você vê, o autismo hoje é uma questão muito central, né? A discussão sobre quais são as políticas. 1 de cada 30 e poucas crianças recebe um diagnóstico de transtorno do espectro autista. É uma epidemia, né? Um quadro que a gente ainda não sabe as causas exatas, né? Tem um alargamento dos critérios diagnósticos também, mas o fato é que as famílias precisam muito de apoio e orientação, porque é uma condição que a criança pode tanto desabrochar e viver uma vida muito plena, como ela pode ter o seu horizonte cerceado e limitado se ela não receber o apoio na hora certa. Então, essa, por exemplo, é uma das agendas que eu considero prioritárias para a gente pensar uma agenda de política pública, integrando educação, saúde, educação inclusiva, né, acessibilidade nos espaços da saúde e as especificidades típicas que são das deficiências em especial. Muito bem, Pedro Torinho. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta falando sobre políticas públicas. Vamos falar também sobre alguns assuntos polêmicos aqui com o pré-candidato a deputado estadual Pedro Torinho, que nós voltamos já no próximo bloco. Não saia daí.
Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESV Instituto de Moda? O VESV Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESV Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESV Instituto de Moda. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. Muito bem, chegamos no quarto e último bloco do nosso programa Visão de Futuro. Estou aqui com Pedro Tourin, foi pré-candidato a deputado estadual, foi deputado federal, foi 2 vezes vereador, candidato a prefeito. Foram 2 candidaturas a prefeito, Pedro? Foram ou 3? Duas. 2020 e 2024. 2024. Inclusive, em 2024, mais de 100 mil votos, chegando na segunda colocação. Em 2020 ficou em terceiro, quase chegou em segundo. Foi. E agora em 2024, chegando em segundo. Pretende dar continuidade para esse pleito executivo, Pedro? Danilo, o que eu posso te dizer sobre isso é que, assim, eu não quero descansar enquanto Campinas não tiver a oportunidade de ter um projeto mais humano e mais compatível com a grandeza da cidade governando esse município, né? Ainda está longe das eleições de 2028, então é meio precoce falar assim, vou ser candidato, não vou ser, sou pré-candidato, mas o que eu posso te dizer é que eu vou construir todo santo dia um processo que mobilize as pessoas, que dialogue com a cidade, para que as pessoas acreditem que dá para Campinas ser melhor. Se eu tiver protagonismo nesse processo, se vai ser ou se vão ser outras pessoas, o que nós estamos tentando construir também são pontes com outros atores da cidade que também querem uma cidade melhor e a gente sabe que juntos a gente vai muito mais longe. Então esse é o desenho do que a gente está construindo. Pedro, no nosso partido eu sou filiado ao Podemos, né? Nós falamos que juntos nós podemos, inclusive. Quase peguei o gancho do Pedro aqui no nosso slogan. Ô Pedro, qual é a tua visão de futuro para a cidade de Campinas, para o estado de São Paulo? Qual é a tua visão de futuro? Campinas é a cidade que tem o potencial de ser a cidade mais inteligente, mais moderna e mais inclusiva desse estado. Nós não temos o problema, por exemplo, de São Paulo, de ser grande demais a ponto dos problemas serem quase insolúveis pela dimensão orçamentária necessária para enfrentar alguns dos problemas. Por outro lado, nós não temos o problema das cidades pequenas, que é faltar recurso e às vezes faltar capacidade humana de adensar humanamente ali os quadros técnicos, administrativos, para poder resolver os problemas. Campinas não. Campinas está numa condição excelente, que é a de dispor de todos esses recursos na medida certa. Então a minha visão é de uma cidade que seja mais acessível para todo mundo, com transporte público melhor para todo mundo, com a distribuição maior dos empregos na trama da cidade. Quem mora nas periferias da cidade não tem oferta de emprego como deveria e gostaria ali, com serviços públicos que de fato funcionem, integrados, digitalizados, né, educação estruturada, com sensibilidade e diálogo para ouvir as pessoas no dia a dia, sabe? Essa é a cidade que eu acredito que é possível. Eu não acredito que ela é possível por uma utopia qualquer, não. Existem cidades no planeta que são assim. Não são poucas, não. Tem muitas cidades no mundo que tiveram êxito para fazer isso, uma política de habitação que respeite as pessoas, integrada com o verde. Agora, para isso, você tem que querer fazer isso. Isso tem que ser o motivo que tira o prefeito, tira o deputado da cama todo santo dia para ir trabalhar. Tem que ter essa visão da cidade desse jeito e trabalhar com isso em mente o tempo todo. Todas as decisões que vão ser tomadas têm que estar com isso no coração
das decisões. Não adianta a gente falar que é uma cidade melhor e pegar, por exemplo, regiões que são área de preservação ambiental da cidade e jogar tudo na mão da especulação imobiliária para fazer condomínio, para fazer prédio e achar que a cidade não vai ter uma sequela de longa duração de alagamento, de assoreamento de nascente, de perda de criação de ilha de calor. A gente tem crise climática, nós precisamos enfrentar essa realidade no médio e no curto prazo, inclusive. Então, essa é a minha visão para Campinas. Isso só é possível, Danilo, porque a gente está em São Paulo, né? Porque é o estado mais rico do Brasil, nós temos uma rede singular de serviços, de oportunidades aqui, né? E acho que São Paulo pode ser esse farol para o resto do Brasil, sobre o que é possível do ponto de vista do desenvolvimento, Campinas podendo ser uma das pérolas brilhantes desse processo. Campinas, para mim, só tem esse destino e essa vocação. Muito bem, Pedro. Olha, nós temos perguntas, vamos para a tela, vamos para a pergunta. Olha aqui, ó, do Jardim Proença, o Carlos Nascimento diz o seguinte: o agronegócio é um dos motores da economia, mas também dos maiores poluidores. Dá para crescer produzindo sem destruir, Pedro? Pergunta super boa essa daí. Assim, de fato, o Brasil tem uma riqueza, Danilo, singular. O Brasil tem sol, tem terra, tem solo e tem água. Nós temos condição de fazer 2, 3 colheitas em territórios em que outros lugares do mundo fariam uma colheita por ano. Então é uma riqueza inestimável. O Brasil alimenta boa parte do mundo. Agora, as nossas práticas agrícolas, né, embora a gente tenha a vanguarda do desenvolvimento tecnológico agrícola no Brasil, a gente também tem as práticas mais atrasadas, né? Como é que a gente cresce sem destruir? O Brasil hoje, a rigor, não precisava derrubar uma árvore mais para aumentar a sua área de plantio. Nós temos que ter política pública. Não adianta, as pessoas às vezes reclamam, mas sem política pública não vai mudar. O que a política pública tem que fazer? Recuperar a pastagem degradada, tem que financiar práticas de produção agrícola sustentáveis, apoiar de fato a preservação das nossas nascentes e rios, trabalhar ativamente, isso é parte inclusive do trabalho da Fundacentro, para que produtos agrotóxicos que são nocivos de fato, e nocivos para o meio ambiente, para os indivíduos, não sejam usados no Brasil. Nós não precisamos, né, ser um país que autoriza e utiliza agrotóxicos que já estão banidos em outros lugares do planeta. Então, tem que ter uma compreensão de que o desenvolvimento do Brasil passa pelo agronegócio, passa pela produção agrícola, mas que para que ele seja sustentável, a gente precisa incorporar tecnologia, investimento e formação, inclusive humana, em quem produz no campo. É um desafio enorme, porque as práticas no campo muitas vezes são aquela coisa de meu avô fazia isso, meu pai fazia isso, eu não tenho motivo para não fazer. Mas o mundo está numa situação em que ou a gente passa a fazer algo diferente do que os nossos pais e os nossos avós fizeram, ou a gente não vai ter mundo para os nossos netos. Ou vai ter um mundo muito pior para os nossos netos. Tem estudos, na Fundacentro nós temos um grupo de estudos que trabalha com mudança climática e trabalho. Tem uma das análises que a gente faz que mostra que mais da metade do território brasileiro, Danilo, vai estar inviabilizado para o trabalho a céu aberto durante algumas horas do dia, daqui a alguns anos, por conta de exposição a calor excessivo. Como é que o cara vai trabalhar na lavoura, embaixo do sol quente, com 39 graus, num solão? Vai adoecer, vai morrer de síndromes de exaustão, né? Nós não queremos nada disso. Então, nós temos condição. O Brasil ainda é um país que tem uma matriz energética limpa, né? Nós temos formação, temos a Embrapa, temos a Exalc, temos um monte de universidade que forma cérebros dos mais brilhantes do mundo para poder desenvolver o nosso agronegócio. Nós só temos que garantir que é isso que nós queremos. Então, passa fundamentalmente pela política pública, porque é possível, Muito bem, Pedro, obrigado pela sua participação. O programa, ele voa, né? O tempo voa ali, a gente nem percebe, a gente já chega no final do quarto e último bloco. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo em estar aqui com a gente. Para a gente aqui do programa Visão de Futuros, é uma honra tê-lo conosco. E suas considerações finais? Danilo, o prazer é todo meu, né? É um prazer estar aqui conversando com você. Seu programa é um exemplo para nós do diálogo político franco, aberto, democrático. Eu peço a quem nos assista, quem está nos assistindo, que acompanhe na rede social, @TourinhoPedro, feito eu falei, lá no Instagram. Tá embaixo, né? Aqui, ó. Isso, olha lá. Exato, tá aqui, ó, né? Isso. E que valorize isso que vocês fazem aqui. Diálogo democrático, respeitoso, entendendo que a democracia é um bem absolutamente precioso desse país e precisa ser defendida, precisa ser preservada. Eu acho que esse é o recado final para todos nós. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação, Pedro Tourinho, e obrigado para você também que está conosco, que esteve durante esse programa. Já sabe, né? Toda segunda-feira tem programa novo. E agora também, às quintas-feiras, nós vamos ter os especiais das cidades da região. Olha,
Obrigado pela sua participação, continue com a gente conectado. E não se esqueça que também às segundas-feiras à noite nós temos aí o Visão de Esportes, pela sua telinha, também por todas as nossas redes, falando de futebol. Falando de futebol, né, Pedro? Tem que falar um pouquinho de alegria também, da de Ponte tristeza. Preta, poxa, maravilhoso. Estamos felizes demais com a Ponte. Semana retrasada nós trouxemos aqui o Rodrigo Souza, que é meio campo da Ponte campeã, e foi uma festa violenta aqui, inclusive o Zenon está nos esperando na nossa bancada, o craque Zenon, ex-craque do Corinthians, ele carregou a nossa amarelinha na seleção brasileira, e mais vários convidados que acompanham. Olha, não se esqueçam, toda segunda-feira, às 18h30, ao vivo, nós estamos aqui com o programa Visão de Esportes. Olha, espero você nas minhas redes sociais também, não se esqueça, e conecte-se ao Pedro, conheça o trabalho dele, conheça os projetos, que com certeza a nossa cidade de Campinas, nossa região, nosso interior de São Paulo, vai ser muito bem valorizado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. A gente se fala no próximo programa. Até mais.